Realmente esta mensagem musical complementa bem a mensagem que recebemos ontem, quando meditamos sobre o Salmo 23. Se você não teve oportunidade de participar do culto ontem, eu sugiro que você, muito obrigado, que você o faça, depois acompanhando pela internet, porque foi realmente um culto marcante, daqueles cultos inesquecíveis. Tivemos alguns testemunhos muito inspiradores de irmãos falando sobre seu envolvimento com a igreja neste ano. Foi realmente algo muito especial. E é muito bom rever os irmãos neste primeiro domingo de 2023. É uma grande alegria realmente poder estarmos juntos para esta primeira celebração em família, na nossa família cristã. Vamos neste momento abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, dos versículos 24 ao versículo 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 a 27, eu estarei lendo na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O segundo texto que nós vamos ler está em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. É mais um texto que fala sobre esta mesma temática. E o autor aos Hebreus assim escreve: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Teu Santo Espírito mesmo nos conduza na compreensão e aplicação da Tua Palavra aos nossos corações. Usa-me, Pai, para transmitir então o Teu recado com fidelidade e na unção do Teu Santo Espírito. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Nós estamos iniciando um novo ano. E há várias imagens que nós podemos criar na nossa mente para esta nova fase. E uma delas é como se estivesse num novo ciclo, numa nova etapa de uma longa maratona. Uma maratona que envolve toda a nossa vida aqui na Terra. Então, cada ano seria como se fosse uma etapa desta maratona. E sobre este assunto, eu preguei há 15 dias atrás, nesses dois textos, abordando alguns aspectos importantes para que você e eu sejamos vitoriosos. Atletas vitoriosos, atletas espirituais que conquistam uma grande vitória. Esse é o meu desejo para você, esse é o que eu desejo para mim mesmo também. Que sejamos vitoriosos em nossa corrida cristã, ou então, qualquer que for a modalidade esportiva que você prefira utilizar como imagem, que você seja vitorioso. O apóstolo Paulo aqui, ele usa mais de uma imagem. O autor dos Hebreus cita uma imagem, que é a imagem de uma corrida, a ideia de uma grande corrida, e Paulo fala, com base nos Jogos Olímpicos que aconteciam lá na cidade de Corinto, naquela região, muito famosa no primeiro século, ele traz esta imagem, esse conceito à tona, e ele faz então uma analogia
com os desafios de nossa vida cristã. E eu quero só relembrar aquilo que eu falei há 15 dias atrás, quando nós tratamos deste assunto. Para que você seja um atleta vitorioso, você precisa submeter a uma disciplina. Nenhum atleta chega a ser um campeão, um atleta do primeiro nível, mesmo que ele seja muito talentoso, se ele não estiver disposto a cultivar uma disciplina pessoal, para que ele possa ter saúde, para que ele possa ter o treinamento necessário. E nesse processo da disciplina, ele precisa renunciar a algumas coisas. Ele precisa renunciar, às vezes, a alguns programas, até mesmo em família, porque ele precisa se dedicar ao treinamento, muito especialmente naquela época que antecede uma grande competição. E nesse desafio que nós temos, como atletas cristãos, nós somos convidados a não correrem, não como se estivessem competindo com outras pessoas, mas como se fosse uma corrida em que o que importa, na verdade, não é o desempenho do outro, mas é o nosso desempenho pessoal. Porque a caminhada cristã, ou a corrida cristã, não é algo que eu faço isoladamente. É algo que eu faço medindo a mim mesmo. Não estou contra outra pessoa, não sou adversário de outra pessoa. Então, a vitória do meu irmão, como se fôssemos uma equipe, é a minha vitória. A vitória que o irmão que está ao meu lado alcança também impacta a minha vida. Porque nós estimulamos uns aos outros. Assim como num time, uma pessoa não ganha um prêmio sozinho, é o time que ganha, e todos juntos sobem ao pódio. Na nossa caminhada cristã também, nós devemos ter essa percepção de que nós não estamos caminhando sozinhos, não estamos lutando sozinhos, fazemos parte de uma grande equipe. A primeira Igreja Batista de Fortaleza é uma grande equipe. E a vitória do nosso irmão também será a nossa vitória, é a vitória de nossa comunidade. Por isso nós subiremos juntos ao pódio, quando chegar o dia da premiação. Mas há também uma outra verdade que esse texto nos traz, especialmente o texto da carta aos Efésios, quando diz que algumas outras atitudes que nós devemos ter. E uma delas é remover os pesos que são necessários. O texto diz claramente aí que há duas coisas que nos atrapalham. Diz, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos rodeia, que está perto de nós, se apega a nós. Então ele faz uma leve distinção entre coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas que podem atrapalhar o nosso desempenho, que vão atrapalhar a nossa performance, e atitudes, ações, práticas que são efetivamente pecaminosas. Na mensagem passada eu falei sobre essas atitudes que não são necessariamente pecaminosas, mas que muitas vezes nos fazem não alcançar aquilo que nós poderíamos. Muitas vezes quando você se dedica em excesso a uma determinada atividade, mesmo boa, ela pode ser um empecilho para que você alcance tudo aquilo que você poderia alcançar na sua vida espiritual. Por exemplo, internet em excesso, Netflix em excesso, lazer em excesso, trabalho em excesso, tudo aquilo que toma muito tempo da gente, mais do que poderia ou deveria, pode se tornar um obstáculo. Certos relacionamentos que não são em si ruins, mas se você não estabelecer determinados limites, existem relacionamentos que são perniciosos. Existem práticas que em si mesmas não são erradas, mas que podem levar você, atrapalhar você a atingir o seu potencial. É como o apóstolo Paulo diz numa outra carta, nós temos que identificar aquelas coisas que nos embaraçam, e temos que deixar de lado tudo aquilo, usando uma outra imagem do soldado, que atrapalha o nosso compromisso com a nossa guerra, com a guerra cristã, que é uma outra imagem que nós temos no Novo Testamento para os desafios da vida cristã. Mas hoje eu quero falar sobre outros aspectos aqui desse texto, dando continuidade então àquela mensagem anterior. E a primeira ideia que eu quero que você tenha em mente, neste momento, a partir do texto de hoje, é que você, como atleta cristão, deve ter como objetivo neste ano, e não só neste ano, mas ao longo de toda a sua vida, em cada etapa desta grande maratona, abandonar o pecado que o aprisiona ao chão. O texto diz, você deve deixar, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. É uma tradução, ou a outra tradução, aquilo que nos prende ao chão. O pecado realmente é algo que tem esse poder. O poder de nos impedir de alcançar aquilo que Deus planejou para nós. Então nós não podemos ignorar essa realidade. E isso é uma atitude, eu diria, contracultural.
Porque você ouve falar em muitas coisas na sociedade, mas você ouve falar muito pouco de pecado. Pecado é um conceito que nós, os cristãos, temos e que devemos nele refletir, sobre ele refletir, porque é uma realidade da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia apresenta que nós, como cristãos, mesmo sendo salvos, ainda temos que lidar com a questão do pecado. E o pecado está aí ao nosso lado. Ele está nos rodeando, ele está perto de nós o tempo todo. As oportunidades para o pecado são muito grandes. E eu fiquei pensando, para que isso não fique uma coisa assim tão abstrata, quais são alguns tipos de pecados que são realmente tentações na vida de cada um de nós, ou para a maioria de nós, ou quem sabe até mesmo para todos nós. Eu penso que um dos pecados mais fáceis de nos envolvermos sem percebermos é o amor às riquezas. A riqueza em si não é uma coisa ruim, mas o amor à riqueza é um sério problema. E aí eu volto também ao apóstolo Paulo, quando ele escreve para o jovem Timóteo. Ele diz, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu penso que esse texto dispensa qualquer comentário. Ele mostra claramente que um dos maiores desafios para a grande maioria dos cristãos e para a maioria das pessoas é não desenvolvermos o amor ao dinheiro. E quando nós pensamos nisto como sendo um obstáculo na nossa corrida, na nossa maratona, porque a vida, na verdade, cristã pode ser comparada não a uma corrida de 100 metros, mas uma maratona porque envolve todos os dias de nossa vida aqui na Terra, desde o momento que você aceita Jesus como seu Salvador, até o momento que você vai fechar os seus olhos e abrir para a eternidade, você está envolvido nessa maratona. E cada ano ou cada mês é uma etapa nessa maratona. E aí então nós temos esse texto que diz, olha, cuidado com amor ao dinheiro. Ele é a raiz de todos os males. Aí eu me lembro de uma história muito antiga, que eu não sei se eu já contei aqui, de um corredor que ele tinha um desempenho excepcional. Ele realmente era acima da média. Ele ganhava praticamente todas as competições. E ninguém sabia o que fazer para que pudesse superá-lo. E ele tinha uma estratégia diferente de corrida. Ele não começava já correndo, dando todo o gás, como a gente diz, desde o início da competição. Ele ficava ali, às vezes, no 3º lugar, no 4º lugar, até que do meio para o fim da corrida, uma corrida de longa distância, ele conseguia tirar energia, tirar força, não se sabe de onde, e ele conseguia, então, superar todos os adversários. Mas ele começava um pouco atrás. Até que um dos seus opositores teve uma ideia. A ideia dele foi o seguinte, na hora que a corrida estava mais ou menos do meio para o fim, e esse corredor de alta performance ia chegando para ultrapassá-lo, emparelhava com ele, ele pegou algumas moedas de ouro e jogou no chão. E aí então aquele atleta, considerando a sua habilidade, ele pensou, eu posso pegar essas moedas rapidamente, eu recupero o terreno depois. Então, mesmo sem parar completamente, mas ele diminuiu um pouquinho o ritmo e ele pegava aquela moeda de ouro e continuava correndo. Quando ele estava chegando novamente perto daquele opositor para ultrapassá-lo, esse opositor jogava uma moeda e ele novamente diminuía o ritmo, abaixava e pegava aquela moeda e seguia correndo. Eu nem preciso dizer qual foi o resultado final. Quando ele percebeu, a distância estava muito grande, porque ele foi, ao longo da corrida, diminuindo o seu ritmo, para mesmo sem parar, pegar aquelas moedas. Porque havia no seu coração um desejo de ter bastante dinheiro. E aquelas moedas eram valiosas. Mas, simbolicamente, ganhar a corrida era muito mais importante, mesmo que não representasse tanto dinheiro, do que pegar aquelas moedas ao longo do caminho. E assim, ele acabou perdendo aquela competição. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes o amor ao dinheiro, ele vai de fato impedir que você alcance tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele vai impedir que você desenvolva a generosidade, que é uma característica do cristão. Então, a palavra de Deus nos desafia a que estejamos atentos, para que possamos lidar com o dinheiro de uma forma saudável, como já apresentamos aqui recentemente numa série de mensagens, com equilíbrio, como bons administradores dos recursos que Deus nos tem dado. Mas, além disso, há um texto na Bíblia com apenas 2 versículos que apresenta uma grande lista de pecados específicos. Eu não vou falar sobre cada um deles. Alguns só pela leitura você já é capaz de identificar a gravidade desses pecados. Mas em 2 versículos nós temos uma lista de pelo menos 14 áreas ou 14 tipos de pecados sobre os quais nós devemos estar muito atentos. Alguns deles talvez você diz, pastor, isso aqui não me afeta.
De verdade, eu espero que não lhe afete, porque alguns desses são realmente coisas terríveis. Mas nós não podemos deixar de perceber o perigo de cada um deles, especialmente de alguns deles, porque eles são muito sutis. Eu estou falando das obras da carne, que o apóstolo Paulo relata lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 19 e 20. Veja só o que nós encontramos nesse texto. Esse texto diz que são obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. 3 pecados ligados aí a uma área em que nós sabemos a nossa sociedade é cada vez mais tolerante. E as pressões e oportunidades para o pecado nesta área são muito grandes. A área sexual. Talvez nós nunca vivemos no nosso país um tempo em que as liberdades nesta área e as oportunidades do pecado sejam tão grandes. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. As possibilidades através de tudo que nos rodeia nesta área são muito grandes. E é um grande desafio manter a pureza, tanto mental quanto um desafio de manter a pureza na prática, não se envolvendo em relacionamentos que são ilícitos. Um outro desafio que nós temos é a idolatria. Muitas vezes a gente limita a idolatria, é uma outra obra da carne que está relatada ali em Gálatas capítulo 6. Nós pensamos muitas vezes na idolatria apenas como adorar um santo, se prostrar diante de uma imagem de metal. Mas na verdade existem muitos outros ídolos ao nosso redor. Pessoas podem se tornar ídolos, ideologias podem se tornar ídolos, partidos políticos podem se tornar ídolos. Então nós temos que estar atentos para que nós possamos colocar no lugar central de nossa vida, como nossa fonte maior de esperança, Deus verdadeiramente. A feitiçaria. Bem, eu espero que ninguém da nossa comunidade esteja envolvido com isso, porque esse, na verdade, é um dos pecados de consequências seríssimas, porque você, na verdade, começa a lidar diretamente com forças do mal. E o apóstolo Paulo, que conhecia muito bem o seu público, sabia que no passado aquelas pessoas já tinham se envolvido com esses poderes satânicos. Ele aponta: de jeito nenhum, você como cristão envolvido com feitiçaria. Então, nós temos aqui algo que se diz: não, pastor, isso eu estou fora. E eu espero que sim. Mas aí nós começamos a ter então outros pecados que são mais sutis. Um deles é o ódio. Você vive situações em que você percebe que o ódio está vindo no seu coração. Pessoas que, na verdade, lhe irritam, que despertam o pior que existe em você. Esse é um pecado a ser dominado. Um pecado a ser, na verdade, extirpado. Porque o ódio, ele frequentemente é extremamente destrutivo. Talvez um pouco menos do que o ódio que é guardado no coração, a discórdia. Significa que você, na verdade, não consegue viver em paz com as pessoas ao seu redor. E aliado a isso, estão aí nesses pecados relacionais, a ira. E ligado a isso, por que muitas vezes você fica irado? Porque o seu coração está cheio de egoísmo. Então, o egoísmo, na verdade, tem muitas nuances. E uma delas é exatamente essa, de você querer que as coisas sejam do seu jeito, que as pessoas ao seu redor venham servi-lo. E quando isso acontece, quando você começa a ter essa dinâmica na sua família, no seu casamento, na igreja, naturalmente, em algum momento, vai acontecer as dissensões, as facções, não necessariamente as facções criminosas, porque outra tradução traz o termo de um termo diferente para isso aqui, partidarismos. Então, são dificuldades relacionais. Então, você tem questões que envolvem a sexualidade, você tem questões que envolvem os relacionamentos, e nos relacionamentos você tem a inveja, como sendo um outro componente que afeta os relacionamentos e significa uma área de pecado na vida. Numa área, num tempo, em que algumas pessoas têm tanto, e aparentemente com tão pouco esforço. Pessoas do seu relacionamento parece que cresceram rapidamente, seja financeiramente, seja em outras áreas da vida. Você pode ser tentado a deixar a inveja desenvolver-se no seu coração. E o que falar da embriaguez? A embriaguez também é algo que afeta muitas vidas. A pessoa, de repente, acha que, não, eu só um pouquinho, só em fim de semana, e quando ele vê, ele já está envolvido nesse tipo de pecado, nesse tipo de problema. Você consegue imaginar um crente que perdeu a sobriedade, embriagado, um cristão que não dá o seu testemunho porque se envolve com a bebida e faz, às vezes, questão até de mostrar isso, de postar isso na internet, em tantos outros lugares. E, novamente, como que se lembrando dos pecados na área sexual, que se tornam cada vez mais comuns na nossa sociedade. Antigamente, a pessoa fazia isso e tinha vergonha. Hoje em dia, a pessoa faz coisas erradas e posta na internet, dá um testemunho, publica, como se fosse a melhor coisa mais extraordinária do mundo. Nós temos aí as orgias,
como sendo um outro pecado a ser combatido. A grande verdade é que na sequência do texto o apóstolo Paulo diz, eu estou falando sobre esses 14 que eu mencionei aqui, mas existem muitos outros. Então muitas vezes a gente pensa no pecado talvez como apenas um conceito obscuro, quando a gente tem que pensar especificamente quais são os pecados que me tentam, quais são os pecados que eu posso estar cedendo, quais são os pecados que representam para mim, na verdade, um desafio. E aí você não tem apenas os pecados, vamos dizer assim, cabeludos na nossa opinião, né? Escandalosos, um pecado na área sexual, um pecado na área de honestidade, mas esses sentimentos que vão se entranhando no coração e que vão dar luz em algum momento a uma prática pecaminosa. Mas talvez ainda haja alguém aqui que olhando essa lista de pecados diz, olha pastor, eu estou muito bem. Eu não tenho dificuldades na área sexual, eu me relaciono bem com praticamente todas as pessoas, eu não sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa liberal. Na verdade, eu estou com um sério problema de saber quais são os meus pecados. Eu vou lhe dizer qual é o seu pecado, então. É o seguinte, seu pecado é o orgulho. A palavra diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 17. Porque a pessoa pode se orgulhar dos seus bens, a pessoa pode se orgulhar do seu sucesso, a pessoa pode se orgulhar até mesmo da sua família, a pessoa pode ter muitas fontes de orgulho, mas um dos orgulhos mais sutis e talvez dos mais destrutivos é o orgulho espiritual. O orgulho espiritual é quando você se acha acima do bem e do mal, quando você acha que você já tem uma experiência cristã tão grande, você já tem uma vida tantos anos com Deus, que você está assim quase que lá na porta do céu, como que flutuando acima de todos os outros, porque você, na verdade, não comete essas coisas tão escabrosas. Nós precisamos ter a consciência da nossa vulnerabilidade. Nós precisamos ter a consciência das nossas limitações e das nossas fraquezas, porque apenas quando admitimos as nossas áreas de vulnerabilidade e fraqueza é que o Espírito Santo vai ter liberdade para atuar em cada uma delas. Então, se você quer ser um atleta cristão vitorioso, você precisa ter consciência desses pecados que, na verdade, atrapalham, que impedem que você alcance aquilo que Deus planejou para a sua vida. Mas, além disso, o texto nos mostra que uma vez identificados esses pecados e lutando para combatê-los, você deve correr não como sem meta e lutar não como desferindo golpes no ar. O que nós podemos aprender com esta palavra que é desafiadora para nós? Você e eu devemos ter clareza do nosso objetivo. Clareza de objetivo. Quando você disputa um campeonato, como um time de futebol, por exemplo, usando aqui uma outra analogia, esse time ele tem algum objetivo. Pode ser que o objetivo de um time meio fraco no campeonato seja não cair para a divisão anterior. Pode ser que seja se classificar ali entre os 6 primeiros para participar de um outro campeonato. Ou pode ser que ele, sendo um time forte, ele tenha como objetivo ser campeão. Uma das coisas mais complicadas num torneio, qualquer que seja, é quando o time está jogando e aquela partida, como a gente diz popularmente, não vale nada. Se ele ganhar, não importa, se ele perder, não importa, não vai ganhar, não vai fazer nenhuma diferença na tabela, aquele campeonato já está perdido mesmo nas últimas rodadas. Então, a pessoa está ali simplesmente para cumprir tabela, como a gente diz popularmente. Na nossa caminhada cristã, no jogo da vida cristã, não existe jogo para cumprir tabela. Você tem que ter objetivos claros, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano. Existem objetivos a serem alcançados. E o primeiro caminho, então, para uma vida vitoriosa é ter um alvo que exija esforço. E aí eu paro mais uma vez, quando nós estamos agora prestes a iniciar uma nova etapa, seja na maratona, seja na corrida, seja qual a modalidade que você tiver em mente, qual a sua modalidade predileta, para você fazer o seu quadro mental, é o seguinte, qual é o seu objetivo? Quais são os seus alvos? Eu sei que tem pessoas que não gostam de fazer alvos. Eu respeito, mas ao mesmo tempo eu questiono, porque eu fico pensando, se você não tem alvos, eu nem estou falando daquela coisa bem técnica, dizer, não, você tem que ter um alvo mensurável, você tem que ter assim, objetivos específicos, objetivos geral, toda aquela coisa que a gente ouve, né? Que são importantes muitas vezes num planejamento, num ministério, numa empresa, mas que às vezes é difícil de você colocar em prática. Tem gente que não tem paciência com isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, mesmo que você não tenha objetivos muito específicos, você tem que ter áreas que você diz, eu preciso melhorar nisso. Eu quero alcançar esse objetivo, eu quero chegar nesse ponto. Não apenas alvos sobre o que você vai fazer. Não apenas alvos que envolvem
coisas que você pode ou não realizar, mas especialmente alvos, como a gente ouviu recentemente aqui, numa pregação do pastor Vitor, que envolve o ser. Eu estou mais longe ou mais perto de ser aquilo que Deus planejou que eu fosse? Quais são os alvos que Deus tem para a minha vida? No ser, quanto ao meu ser. É importante que você pense, nesse ano de 2023 que nós estamos começando, quais são as áreas da Céu à Vida que você pode e quer e entende que o Espírito Santo conduz você para que você melhore? Já parou para pensar sobre isso? É importante, é interessante ter alvos em diversas áreas da vida. Não é errado você estabelecer, eu quero ter um alvo financeiro, eu quero ter esse alvo ligado à minha família, aos meus estudos, à minha vida profissional. Mas na sua vida espiritual, pare e pense, quais são os alvos que você tem? Você percebe, o atleta cristão, ele tem um objetivo. Mesmo que ele não esteja competindo com o outro, mas o que estimula uma pessoa? Melhorar a sua performance pessoal. Até mesmo atletas como eu, que a única coisa que faz é correr no esteira e é obrigado, porque os médicos dizem que eu tenho que perder peso e fazer exercício, né? Então, além da bicicleta, que eu gosto de andar de bicicleta, a única coisa que eu me permito fazer atualmente é subir numa esteira. E cada dia eu aumento um pouquinho a velocidade. E eu fico olhando ali, eu tenho que correr pelo menos 30 minutos. Eu fico olhando ali o número de calorias que eu estou perdendo, para saber como é que eu vou poder compensar depois. Não, brincadeira. Mas o fato é que eu fico olhando ali, não é? E cada dia eu vou aumentando um pouquinho. Porque se eu não fizer pelo menos isso, eu vou me desestimular. E eu costumo dizer que eu entendo um pouquinho dessa questão da carreira cristã, porque eu entendo a dificuldade de alguns irmãos na carreira cristã, porque eu sei as minhas dificuldades como atleta no sentido físico. Não é? Na verdade, eu não sou atleta, eu sou um aspirante a atleta. Então, você tem que ter objetivos. Se você não tiver objetivo, você se desanima com muito mais facilidade. Por isso, o texto diz aqui que você está ali e você deve estabelecer os seus objetivos. Paulo diz, eu não fico como aquele lutador de boxe socando no ar. Eu não fico apenas diante daquele saco, como a gente diz, dando um saco de pancada. Eu não sei como é que chama aquele saco ali no halterofilismo, né? Mas o fato é que você não vai para nenhum confronto só fazendo treinamento. Existe a hora do embate. Então ele diz, eu me sacrifico, eu esmurro o meu próprio corpo, porque eu quero atingir um objetivo. Quais são os objetivos que Deus tem para você como pessoa? Não é simplesmente aquele objetivo final, mas o objetivo em cada etapa, em cada fase da sua vida, nesse ano. Pare e pense sobre isso. Uma vez que você definiu qual é o seu objetivo, uma vez que você já entendeu que você precisa de disciplina para alcançá-lo, que você precisa de renúncia ao pecado e tudo aquilo que impede você de alcançar o seu máximo, ainda uma outra atitude importante para que você seja um atleta vitorioso, um atleta cristão vitorioso. E esse talvez seja aquilo que está mais claro e que a gente fala bastante e que serve para qualquer área da vida da gente. Versículo 1 do capítulo 12. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, a ideia aqui é você perseverar sem perder o foco. Como eu falei, a perseverança, meus irmãos, ela é fundamental em qualquer área da vida. Você não alcança absolutamente nada de significativo na sua vida se você não perseverar. Eu sempre digo que tem muita gente que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Muita gente que é como aquele garoto que começa o ano com aquele caderno novinho, e no tempo que eu era criança, minha mãe pegava os cadernos e encapava. Você foi dessa época que a gente encapava o caderno, né? E achava aquele tão bonito, aquele cheirinho de caderno novo, aquelas páginas todas branquinhas, né? E aí, no primeiro dia na aula, aquela letra tão bonita, tudo tão bem feitinho, né? Eu chegava em casa, eu fazia logo a tarefa de casa, bem bonito, e mostrava para minha mãe. A minha mãe achava bonito, porque aquele caderno encapado, com aquela letra bonita, e a tarefa feita logo. Sabe quanto tempo demorava? 1 semana. Porque depois a letra ia ficando pior, o caderno começava a ficar com as pontas meio rasgadas, não consertava, não cuidava. E se você visse minha letra na primeira página e na última página ali do semestre, era completamente diferente. Eram verdadeiros garranchos que permanecem até hoje. Então, a gente começa com muito gás, com muita vontade, mas nem sempre a gente persevera. É da nossa índole. Levar uma tarefa com perseverança até o fim é um desafio. Aliás,
Dizem que numa determinada tarefa que tem um prazo para se cumprir, tem 2 momentos que são os momentos que você se dedica mais, você consegue mais. Sabe quais são? O momento inicial ou então o momento final. Não é? Quando você está ali começando uma corrida ou começando uma atividade, você começa com aquele gás todo. Quando chega no meio, é que você precisa de perseverança. E quando chega no final, se você percebe que vai conseguir, que é possível, você novamente busca força de onde você não tem. Eu fico pensando se isso não acontece muitas vezes na nossa caminhada cristã. Não é mesmo? Quando a pessoa se converte, ela começa com aquela dedicação. Ela vem ao culto de oração, ela participa do PG, ela se apresenta como voluntário, ela busca um tempo com Deus. E continuar nessa toada durante muito tempo não me parece uma coisa muito fácil. Até que a pessoa, não acontece com todo mundo, mas eu já vi isso acontecer algumas vezes, quando ela chega lá na terceira idade, ela que diminuiu muito o ritmo, de repente ela começa a perceber que está chegando o fim da sua vida e que ela precisa realmente melhorar o seu relacionamento com Deus. Ela entende que ela já não tem tantas forças para fazer as coisas quanto ela imaginava que teria. Você já percebeu que parece que quem se dedica mais à oração é gente de cabelo branco? Não é? Isso acontece muitas vezes. A pessoa no final da vida, muitas vezes ela se volta mais para Deus. Está no final da corrida. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. O desafio é corrermos com o mesmo ímpeto, com a mesma força, do começo ao fim. E mesmo se passarmos alguns momentos em que você diminui o ritmo por qualquer circunstância, mas que você não espere chegar no fim da corrida para poder retomar o ritmo inicial. A Bíblia mesmo fala que alguns que corriam tão bem, com tantas forças, mas pelo meio do caminho desanimaram. E o que é importante então, entendendo que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela se assemelha mais a uma maratona. E aí o próprio texto responde: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Perceberam aqui? Então, para que você não se canse, nem se desanime, ou se cansar e se desanimar, que você supere esse cansaço e esse desânimo, para você perseverar correndo, existe uma prática que é fundamental nesta sua maratona cristã, como atleta cristã. Você precisa olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Eu gosto dessa expressão, fitando os olhos em Jesus. Fitando os olhos realmente não é aquele olhar rápido. Não é aquele olhar assim de soslaio. Não, é você para e olha mesmo para Jesus. Porque Jesus é um modelo. Os atletas precisam de bons modelos. O mundo agora parou, recentemente, nessa semana, para fazer as homenagens para o Pelé, que é considerado um atleta modelo em muitas áreas. E, na verdade, como atleta, todo o pessoal da minha geração sabe que a gente tem uma veneração por Pelé, claro, no bom sentido, né? Mas aquela admiração muito grande. Porque, na verdade, dentro dos campos, como disse um comentarista, quem viu, viu, quem não viu, não viu. Porque não vai ter outro igual, na opinião da gente. Mas Pelé, mesmo com toda a sua habilidade, mesmo sendo uma pessoa admirável em muitas áreas, ele não foi um atleta perfeito. Quando você pensa nele não apenas como atleta, mas como pessoa. Porque como qualquer ser humano, ele teve as suas falhas. Ele teve os seus erros. Ele teve os seus pecados. E não podíamos esperar algo diferente dele. Porque ele, como qualquer um de nós, é um ser humano pecador. Nesse ponto, Jesus é completamente diferente de qualquer outra pessoa. Porque Jesus é aquele atleta perfeito. E em Jesus nós temos algo muito especial. Em Jesus nós temos não apenas uma pessoa que cumpre determinados rituais religiosos com perfeição, mas não existe uma diferença entre a sua vida nos campos e fora do campo. Quando a gente olha para Pelé dentro do campo, a gente pode dizer, ele foi perfeito na maioria dos jogos. Quando a gente olha para a vida dele fora do campo, a gente vai perceber problemas. Algumas vezes, dificuldades, situações que a gente não esperaria que vivesse uma pessoa completamente íntegra. Mas aí, em Jesus, nós não temos isso.
Porque em Jesus não há essa separação entre dentro de campo e fora do campo. Ele une todos os aspectos da vida e faz isso com perfeição e se torna um modelo para nós perfeito. Por isso que nós devemos olhar para Jesus, na tentativa de unirmos as nossas práticas religiosas à nossa vida diária. Unirmos a nossa fé à nossa conduta. Porque foi isso que Jesus fez de uma maneira magistral. E quando nós fazemos isso, nós vamos ter o aplauso de todas as pessoas? Não. Porque Jesus não teve o aplauso de todas as pessoas. O texto sagrado diz que Jesus, pelo contrário, experimentou desprezo. As pessoas não entenderam as suas propostas. As pessoas não aceitaram o que Jesus propunha em diversas áreas, porque o que Jesus propunha tinha a ver com aqueles princípios lá antigos, quando bem interpretados. E tinha a ver com quebra de tradições. Então nós temos um grande desafio, como seguidores de Jesus. Se nós imaginamos, meus irmãos, que vamos ter que nos adequar completamente à mentalidade do mundo em todas as áreas, nós estamos completamente equivocados. Porque os valores do mundo, em muitos aspectos, são diferentes dos valores cristãos. No nosso contexto de Brasil, eu tenho falado aqui sobre isso e quero deixar isso bem claro. Ninguém vai se importar com você, ninguém vai criticar você por você dizer, sou um cristão. Eu sigo Jesus. Em alguns lugares do mundo isso é um problema. Em alguns lugares do mundo, pelo simples fato de você dizer, eu sou um cristão, você vai sofrer perseguição. Se você não adere à religião da maioria daquele país, ou à religião oficial, você pode ter grandes perdas, inclusive perseguição literalmente. No Brasil nós não corremos esse risco. Porque quando você diz eu sou cristão, isso não é suficiente. Eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um atleta de Cristo. Isso não quer dizer muita coisa. Porque que tipo de atleta você é? Que tipo de seguidor você é? Porque tem muita gente se dizendo cristão e atleta de Cristo e pessoas que seguem Jesus, mas que têm práticas que não condizem com aquilo que está nas Escrituras, não condizem com o exemplo de Jesus. Não aceitam a Bíblia como fonte de autoridade final. Vão fazendo reinterpretações da Bíblia que fogem completamente do sentido que a Bíblia propõe. Então esse é o nosso grande desafio. É estarmos dispostos a experimentar o desprezo. O texto diz claramente aí que ele desprezou, né? Ele desprezou a vergonha. O que é desprezar a vergonha? É quando você é criticado, quando você é mal interpretado, quando você é perseguido por aquilo que você defende e você então não se importa com isso. Você não fica preocupado com o que os outros vão pensar sobre mim. Vão me achar antiquado, vão me achar tradicional demais, vão me achar reacionário. Você não tem que se preocupar com isso. Jesus não se preocupou. Então, o que nós temos aqui não é o desprezo contra as pessoas, mas é o desprezo às ações das pessoas. É o que eu chamo de desprezar a vergonha. É não se importar em passar vergonha, não no sentido de passar uma vergonha porque você está fazendo algo errado, mas por vergonha de fazer aquilo que você acredita que é certo. Portanto, se você é humilhado por suas convicções de fé, julgado e compreendido por seu compromisso com o projeto do reino de Deus, você deve desprezar esses julgamentos e humilhações, porque foi isso que Jesus Cristo fez. E ele fez isso por quê? Porque o seu foco era alcançar o que Deus Pai tinha planejado para ele. O seu foco era cumprir o projeto de Deus para a sua vida. E esse projeto era extremamente importante. O desprezo que Jesus sofreu, ele sofreu por amor à sua missão. O desprezo que Jesus sofreu, ele sofreu por amor aos seus seguidores. E foi isso que aconteceu com muitos cristãos que sucederam Jesus. É isso que tem acontecido com cristãos no mundo de hoje. Nunca o nosso sofrimento por amor a Cristo e aos valores do reino de Deus será um sofrimento em vão. Lembre-se disso. Em último lugar, não perca de vista o seu objetivo final. Não perca de vista o seu objetivo final. O texto diz, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domínio, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Nesse tempo aqui,
em que esta carta aos Coríntios foi escrita, eles não tinham os mesmos tipos de premiações que nós temos hoje. Hoje a pessoa ganha numa Olimpíada, especialmente, ou numa competição como a Copa do Mundo, uma medalha de ouro, de prata ou de bronze. Mas naquele tempo, a coroa que a pessoa recebia era de uma vegetação, uma folhinha de oliveira. Era algo que, em pouco tempo, ela perdia todo o vício, todo o encantamento, e era uma coroa corruptível. E ele diz, olha, por que você se empenha tanto nessa coroa corruptível, quando o que você tem diante de si é uma coroa incorruptível? Você diz, mas pastor, hoje as coroas não são, hoje as medalhas não são tão perecíveis. Mas mesmo o ouro, ele pode não ser tudo aquilo que você imaginaria. Sabe por quê? Porque mesmo uma medalha pode ser roubada. Certamente você sabe que a taça que o Brasil ganhou e da qual nós nos orgulhamos tanto, a Jules Rimet, em 1970, ela foi para um dos museus, um dos locais aqui no Brasil, e ela foi roubada e nunca foi recuperada. E eles imaginam que ela foi destruída e feito ouro e vendido e tudo. Então até mesmo aquilo que seria o símbolo maior do nosso orgulho, de uma grande conquista, teve que se fazer uma réplica depois, porque a original se foi. Tudo aquilo que a gente ganha aqui na terra pode ser perdido. Tudo aquilo que a gente ganha aqui na terra pode se desfazer em pouco tempo. Pode ser roubado, é perecível em última instância. Mas os nossos ganhos espirituais, na verdade, eles são eternos. E por que nos contentarmos tanto em coisas que são perecíveis, em oposição àquilo que é eterno? O que levou Jesus a suportar tudo que suportou foi o prazer de nos levar juntos, o prazer da redenção, o prazer de entender que se ele cumprisse esse projeto, ele voltaria a sentar à direita do trono do Pai. E nós estaremos ao lado dele. Só que nós não estaremos ali numa condição de orgulho e de vaidade, porque tudo que conseguirmos é pela graça de Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse que os anciãos, ao receberem aquelas coroas de glória, eles depositam aos pés do Cordeiro. E assim também seremos nós. Nossa maior alegria, nosso maior prazer será estar na presença do Senhor por toda a eternidade. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que a amam. Todo reconhecimento humano, ele pode durar muito tempo. Ele pode até ter a ilusão que será eterno, mas ele será temporário. Mas aquelas recompensas que teremos como atletas cristãos, e que é difícil a gente até saber exatamente como vai ser, como serão esses galardões, o que você vai receber, o que eu vou receber, efetivamente, quando chegar ao final da nossa jornada, eu não sei. Eu só sei que eu quero dar o meu melhor durante esse tempo que eu estou aqui. Eu quero que cada etapa seja uma etapa de vitórias. Porque nós podemos começar a experimentar um pouco desta alegria, não apenas a alegria final, mas a alegria de cada etapa vencida. O novo ano se aproxima. E você e eu podemos escolher como vamos nos posicionar. Pode ser que você seja como alguém que nem gosta de esportes. Passa diante da televisão, está passando algum esporte, você está nem aí, nem olha para o lado da televisão. Pode ser que você seja aquele torcedor fanático, que quando você vê o seu time, seja de basquete, de vôlei, um lutador, enfim, alguém que está ali no meio esportivo, você vibra e torce, e quando ele consegue alcançar o objetivo, você pula de alegria. Mas não é assim que Deus quer que você se posicione no reino de Deus. Você não deve ser um torcedor fanático, você não deve ser um espectador apático. Deus quer que você entre em campo. Deus quer que você esteja lá na arena. Deus quer que você esteja competindo, não com os outros, mas consigo mesmo, para alcançar o resultado final. Que você seja um atleta disciplinado, que você esteja disposto a renúncias, que você busque o seu preparo espiritual para estar plenamente em forma, para enfrentar os seus inimigos interiores e exteriores, e que você sabe qual é a carreira que lhe está proposta. Quais são os objetivos que você tem para essa nova etapa? Uma corrida que não termina no final de 2023. Uma corrida que vai até o final da sua vida. Luta contra o pecado, persevera olhando para Jesus, se inspirando nele, desprezando o desprezo que tiver que experimentar e tendo como foco a recompensa eterna, a coroa da vida. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos mais uma vez falar com Deus.
Senhor, muito obrigado, porque nós não estamos aqui nesse mundo a passeio, nós não estamos aqui apenas como espectadores de conquistas de outras pessoas, nós não estamos aqui apenas para objetivos que se limitam à nossa vida aqui na terra. Dá-nos esta consciência e que possamos ter a percepção de que o Senhor nos convida para sermos atletas cristãos, atletas vitoriosos, e que este ano que se aproxima seja um ano de vitórias, que aquilo que ouvimos nesta manhã, nesta tarde, nos ajude a ter esta percepção e a estabelecer os objetivos que o Senhor tem para nós. Concede-nos a perseverança necessária para alcançar cada um deles a cada dia deste novo ano. Em nome de Jesus. Amém.